Crianças. Jesus ama as crianças. E aqui quase todos ainda são crianças, alguns já são adolescentes. O bispo vai falar com vocês sobre coisas bonitas e depois, se alguém tiver perguntas, poderá fazer. Eu quero conversar com vocês sobre algo muito importante. Como ser santo no meio deste mundo. Vamos repetir? Como ser santo no meio deste mundo. Combinado? O que é um santo? É uma pessoa normal. Ser santo é ser normal. E aí, olha o que é preciso para ser santo. Para a gente ficar santo, é preciso começar com as pequenas coisas, como dizia Santa Teresinha. Primeiro, obedecer ao Papai do Céu, a Deus. Obedecer o papai e a mamãe, quem tem pai e mãe. Rezar, ir à missa, falar a verdade, estudar direitinho, ser uma pessoa educada, respeitar os outros e fugir do pecado. Vocês dão conta de fazer isso? Acho que dá, né? Vamos repetir, olha, presta atenção. Obedecer o Papai do Céu, Deus. Deus está falando conosco na Bíblia, fala conosco através do irmão, fala conosco através do sofrimento. A gente tem que obedecer a Deus. Obedecer o papai e a mamãe ou o vovô, a vovó que cuida da gente, né? Rezar. Vocês têm costume de rezar um pouquinho antes de deitar? Quem já sabe rezar o Santo Anjo? Pronto. Levantou, antes de levantar da cama, botou os pés no chão, já rezar a oração do Santo Anjo. Que às vezes você levanta correndo para tomar o banho, para tomar o café, para ir para a escola. Então, mas não deixe de rezar. E à noite também, quando a gente vai dormir, fazer as orações. Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha, oração do anjo. E quando a gente estiver passando perto da igreja, está com tempo, a igreja que fica aberta sempre. A igreja sempre fica aberta. Você entra aqui para saudar Jesus na Eucaristia, na hóstia. Jesus está aqui na hóstia, consagrada, né? Então, ir à missa com alegria, não vir à missa com a carinha ruim. Vem com alegria, mesmo que o sono esteja pesando, mas vem para a missa. E a criança de Jesus, os filhos de Deus, devem sempre falar a verdade. Lá em casa a gente era assim. Minha mãe dizia, falou a verdade, não apanha. Mentiu, apanha. Porque fazia as confusões na escola, então você já tinha que chegar e falar para a mamãe. Mamãe, eu briguei na escola. Por quê? Por isso, por isso, por isso. Aí eu falava a verdade. Quando a professora ia contar para minha mãe, ela já sabia, então não batia, só corrigia. Fazia a gente rezar mais. Mas quando mentia, olha, era difícil. Você está com cara que vocês banharam no córrego na vinda da escola. Não, tá com cara, o cabelo está aparecendo, que a gente ia a cavalo para a escola. E na volta tinha um poço no rio, que minha mãe falava, nunca banha no poço, que ela tinha medo de a gente morrer afogado. E às vezes a gente banhava escondido, saía mais cedo da escola, aí ficava lá secando o cabelo no sol. Mas mãe conhece. Mãe olha na gente e sabe. A mãe sabe tudo. Parece que o cabelo tá com jeito que banhou no rio. Aí uma vez eu falei que não. Aí depois ela perguntou aos outros meninos que estavam comigo, e eles disseram que sim. Aí a tunda, ataca, o castigo, porque mentiu. Então nunca mentir. Estudar direitinho. Vocês zeram dos cadernos de vocês? Tem que zerar do caderno, do livro, né? Ter um lugarzinho de guardar em casa, sempre naquele lugarzinho. Você arruma um cantinho lá para você guardar suas coisas da escola, para estudar direitinho.
ser educado, respeitar os mais velhos, dar bênção para os pais. Tem muitas crianças hoje que não tomam a bênção do papai e da mamãe. Tomar a bênção na hora de dormir, na hora que vai sair de casa, benção mãe, benção pai. Bonito isso. E fugir do pecado. O pecado é as coisas erradas que nós vamos falar aqui. Por isso, crianças e adolescentes, a igreja ensina para nós que existem virtudes. Virtudes são coisas boas, que são as forças de Deus colocadas no coração da gente, para nos ajudar a fazer o bem. Quais são as virtudes teologais? Vocês já sabem? Quais são? Alguém pode falar? Fala. O que ela diz? Fé, esperança e caridade. Vamos repetir de novo. Fé, esperança e caridade. As três maiores virtudes. E São Paulo diz que essas duas vão acabar, ficará só a caridade. Só a caridade vai ficar. Porque a fé, quando nós estivermos com Deus, não precisa ter fé, quem já está com Deus. Na eternidade, quando nós estivermos vendo a face de Deus, não precisa mais de fé. Não precisa também da esperança, porque a gente espera ir para o céu. Mas se eu já estou no céu, não preciso mais de esperança. Então fica só o amor. Fé, esperança e caridade. A caridade é o amor. Veja, a fé é acreditar em quem? Em quem que a gente acredita? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que a gente chega na igreja, a gente faz o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo na cabeça, para a gente ter os pensamentos de Deus. No coração, para ter os sentimentos de Deus, de Jesus. E nos ombros, para a gente ter a força do Espírito Santo. Quem tem fé, reza, vai à missa, ama Jesus, confia em Deus mesmo nas dificuldades. Porque tem crianças que sofrem, não tem? Crianças que perdem o papai, a mamãe, crianças que às vezes crescem num lugar de violência. Então as crianças também sofrem, mas a minha fé me ajuda a viver as dificuldades. E a esperança? A esperança é acreditar que Deus nunca abandona a gente. Quando minha mãe morreu, que eu tinha 11 anos e pouco, eu cheguei a pensar que Deus não existia, que eu olhava para os meus irmãos menores e pensava, se Deus existisse, não deixaria minha mãe morrer. Mas depois fui entender que a morte é natural, qualquer pessoa pode morrer, novo ou velho. Aí eu fui entendendo, fui compreendendo, porque Deus é bom e Ele protege a gente mesmo no sofrimento. Mesmo quando a gente está sofrendo, Deus não abandona. Isso é a esperança. Eu confio, eu acredito que Jesus está comigo. Quem tem esperança sabe, Deus está comigo. Vamos repetir? Deus está comigo. Olha que bonito é isso, né? Deus está comigo. É amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a nós mesmos. Então a caridade é isso, é o amor. Eu amo a Deus. A gente deve amar a Deus mais do que o papai e a mamãe? Deve ou não deve? Deve, porque Deus é que fez o papai e a mamãe. Então o meu amor absoluto é a Deus. Vocês estão entendendo isso? Vocês petitinhos têm dificuldade de entender isso, mas vai escutando. Então a caridade é o amor. O que é o amor? É desejar o bem, é fazer o bem. O amor é isso, né?
Então a caridade, que é o amor, é o quê? Ajudar. Presta atenção aqui, crianças. Eu acho que vamos ter que diminuir um pouco dessas crianças nesse banco, porque empelotou muito, elas estão conversando muito. Botar umas duas ali, outras ali. Não pode deixar que tenha uns lugar vago aqui. Pega essas duas maiorzinhas, que aí dá lugar. Que fica exprimido, aí faz a porca parir. Não tinha um brinquedo que a gente fazia antigamente? Fazia a porca parir? A gente tinha isso, né? Sentava num banco e ia espremendo para ver quem saía. Ia saindo, né? Quem ficava por último ganhava. Pronto. Ali também tem lugar, ali também tem. Aí agora fica mais livre, para não fazer a bagunça. Veja, gente, caridade é amor, repete. Caridade é amor. Quem tem amor é caridoso, então ajuda. Quando vocês chegam em casa, vocês têm o lugar de guardar as coisas? Tem ou não tem? Se não tem, arrumar. Quando a gente tira o calçado, a roupa suja, joga uma coisa em cada lugar? Não. A gente tem que ter o lugarzinho de colocar a roupa suja, onde coloca o sapato, porque aí você ajuda a mamãe a cuidar bem da casa. E quando a gente levanta, o que a gente faz? Arruma a cama. E alguns de vocês estão com a carinha que não arrumou a cama hoje. Estou certo ou estou errado? Retomando aqui, todos nós devemos ajudar, e ajudar em casa. E quando você ajuda, as coisas andam melhores. Por exemplo, a gente fala de arrumar a cama. Se uma casa tem 3 crianças já grandes, e as 3 não arrumam a cama, dá mais trabalho para a mamãe. Então, quem não tem o costume de arrumar a cama precisa aprender. Porque vocês estão na catequese. E a catequese é para a gente aprender a ser cristão. Outra coisa que quem tem amor no coração faz, perdoar. Perdoar sempre os coleguinhas. Perdoar a mamãe quando dá umas palmadas. Perdoar. Ontem lá na escola a diretora disse que lá ainda tem bullying. Vocês sabem o que é o bullying? É aqueles meninos, menina que fica botando apelido nos outros, fazendo chacota, abusando. Isso é triste. Nós não podemos fazer bullying em ninguém. Não humilhar os outros. Ser bondoso. Às vezes a criança é pobrezinha e as crianças que têm as coisas ficam abusando. Não pode. Ou alguém que é deficiente, que tem dificuldade para enxergar, para falar, para andar. A gente não pode humilhar essas pessoas. São Paulo diz, a maior de todas as virtudes é a caridade, como eu já falei no início. É a caridade maior. É como a gente pensar o nosso corpo. A cabeça é o ponto mais alto do nosso corpo. Então a caridade é o ponto mais alto. A caridade é importantíssima. Então essas são as virtudes teologais. Vamos repetir quais são? Todo mundo. Fé, esperança e caridade. Vamos repetir assim, as virtudes cardeais são, todos. Fé, esperança e caridade. Olha que bonito é isso, né? Agora tem as chamadas virtudes cardeais. Cardi vem do coração, no latim cardio. É as virtudes que brotam do nosso coração. E elas são muitas.
Então, as virtudes cardeais são 4. Vamos lembrar as virtudes cardeais, que é muito importante para a nossa vivência. São 4 virtudes cardeais. Primeiro, prudência, repetem. Prudência. Segunda, justiça. Terceira, fortaleza. Quarta, temperança. Pronto, então, o que é a prudência? Se você sabe que tem um fogo aqui, você não pode colocar a mão no fogo, por quê? Porque queima. Colocou a mão no fogo, queima. Então você vai ter a prudência de não colocar a mão no fogo. A mamãe fala, olha, não anda com aquele menino porque ele é peralta, ele rouba, ele xinga. O que a mamãe está tendo? A prudência de ensinar você a não andar no caminho ruim. Tem muita comida, a prudência é não comer até entupir. A gente não pode comer até a comida sair para a boca, que já é um vício. Que a gente vai falar dos vícios. Então a virtude da prudência é pensar antes de fazer. Você sabe que aquilo é errado, então não vou fazer. Você pensa antes de fazer. O que é a prudência, gente? É pensar antes de agir. Vamos repetir? Pensar antes de agir. A pessoa prudente não faz tudo por impulso. Às vezes tem as rusgas na escola, você fica com vontade de dar um murro, de dar um tapa no colega. Aí você tem a prudência, não vai fazer isso. E você deve perguntar sempre. Ah, mamãe, eu quero uma roupa. A mamãe vai com você na loja comprar a roupa. Você tem que perguntar, qual é a roupa que vai agradar a Deus? Deus quer que a gente anda meio pelado na rua? Não, os cristãos não agem assim. A gente tem que vestir, cobrir o corpo. É a prudência. Agora tem gente, tem crianças que já quer a roupa escandalosa. Andar mostrando a barriga, andar sem camisa, fica feio. Eu pergunto a Deus, isso agrada a Deus? Ah, eu não vou à missa hoje porque eu vou assistir um trem na televisão aqui, um jogo, um programa. Mas isso agrada a Deus? Não. Primeiro a missa. Primeiro Deus. Nós não vimos lá amar a Deus sobre todas as coisas? Depois do amor a Deus, tudo bem. Se o amor a Deus é a missa, então eu vou à missa e não vou no jogo. A segunda é a justiça. Então a primeira é a prudência, pensar antes de fazer. E a justiça é dar a cada um aquilo que é certo. Vamos repetir? É dar a cada um aquilo que é certo. Eu tomei a Bíblia emprestada da Maria Odete. Maria Odete, me empresta sua Bíblia, porque eu vou para a catequese, e a minha Bíblia ficou lá na fazenda da minha avó, e o catequista tem que levar a Bíblia. Ela empresta. O que você tem que fazer depois? Devolver. E se você deixar ela cair no poço de lama? Você vai levar para a mãe. Tem que comprar outra Bíblia para Maria Odete. Você vai levar para Maria Odete de Deus. Eu deixei a Bíblia sua cair na lama, agora você espera um pouco que minha mãe vai comprar outra. Tem que dar ao outro aquilo que é o direito dele. Se eu peguei uma coisa emprestada e eu estraguei essa coisa, eu não posso devolver ela estragada. Às vezes as pessoas pedem um carro do outro emprestado e arrebenta 2 pneus. Aí arruma os pneus, depois quer receber do dono o dinheiro. Não, você estava usando o carro, você tem que pagar os pneus que você arrebentou. Ah, mas estava careca, não importa, para que você pegou emprestado? A gente deve sempre evitar pegar as coisas emprestadas. Carro, bicicleta,
Sempre acontece um negócio. Eu lembro de um padre que tinha um seminarista muito bom, o padre pagou não sei o que para eles irem nas férias, e eles não me contaram não, lá na outra diocese que eu morei. Pegaram um carro emprestado e foram, felizes da vida, um carro bom, mas resultado, derrapou lá não sei no que, lá na água, tombou, acabou o carro. Agora como é que vocês vão pagar isso? A mulher tinha seguro, mas teve que pagar a franquia, tudo, né? Então quando a gente toma as coisas emprestadas e vai devolver, tem que devolver do jeito que a gente pegou. Veja, outras coisas que é da justiça, da virtude da justiça. Não roubar, não mentir, não colar na prova e ser honesto. Roubar o lápis do colega é pecado? É roubo. Roubar um lápis e roubar a Bíblia é a mesma coisa, roubou. Roubar um carro. O roubo é pecado. E se eu vou confessar o pecado do roubo? Quem é que já vai confessar esse ano, a primeira comunhão? Não vai ter primeira comunhão? Ah, esse aqui já vai confessar ali. Os católicos precisam confessar. Porque a igreja deixou Deus deixou para nós a igreja para nos perdoar. Os padres também confessam, o bispo também confessa. Então, se você chega lá, na confissão, fala para o padre, padre, eu roubei a Bíblia da Maria Odete. E ela estava novinha, era uma Bíblia Ave Maria, estava até cheirosa a Bíblia, novinha. Ela esqueceu e eu peguei, e eu estou arrependido disso. O que o padre vai dizer? Pois é, para você ser perdoado, você tem que devolver a Bíblia. Por que os políticos corruptos não confessam? Porque o padre vai dizer, você tem que devolver o dinheiro que você roubou. Agora, é um pobre, velho, está morrendo, pobrezinho, não tem mais nada, canceroso, está seco, vai confessar. E ele confessa que roubou a Bíblia da Maria Odete, mas a Bíblia já acabou, faz muito tempo, o padre vai dar o perdão, mas não vai exigir para ele devolver, porque ele não tem nada mais. Aí o padre observa como que é a vida da pessoa. Aí eu xinguei minha mãe pelas costas, botei língua para ela e xinguei ela de desgraça pelada. Meu Deus, é um pecado. Quarto mandamento, honrar pai e mãe. Como é que vai fazer? O padre vai dizer, você vai pedir perdão à mamãe. Ela nem ficou sabendo, você vai pedir, mamãe, perdoa porque eu xinguei a senhora pelas costas. E botei o linguão. Você confessa o pecado, mas tem que reparar o erro. Agora, eu xinguei uma pessoa, tive mau pensamento, tudo bem, são coisas assim, mas quando é uma coisa mais grave, tem que reparar. Aí eu roubei R$120 da coleta do padre. Fui lá na sacristia, fui no banheiro, vi o dinheiro lá na coleta, fui lá, passei a mão no dinheiro do padre. Do padre não, da igreja, né? Vai confessar depois de tanto tempo. 10 anos atrás, nunca tinha mais confessado, com vergonha, confessou. Aí o padre somou mais ou menos quanto que daria os juros, você tem que devolver o dinheiro. Ela vai trabalhar e devolver o dinheiro, né? Aí eu roubei da minha mãe R$1 para comprar chiclete. Tudo bem, é um roubozinho pequenininho, o padre vai admoestar e mandar você falar para a mamãe que você quer perdão dela porque você pegou uma moeda de R$1 na carteira da mãe para comprar chiclete. Pode roubar da mãe? Não. Pode roubar do papai? E tem aquelas crianças que são espertas, né? O papai foi tomar banho, aí a criança sabe que ele está com a carteira com muito dinheiro, vai lá igual um gato, sem fazer barulho. Lá no quarto, a calça do pai está lá em cima da cama, ele está banhando, pega a carteira, está naquele tanto de dinheiro, tira lá R$20, R$50, R$10. Isso é roubo. Não pode fazer isso. Não mentir.
Foi para a escola, mas fugiu da escola, foi passear. Aí chega em casa, a mãe vai, mas você está com jeito que não estava na escola? Não, eu estava. Mentiu. Tem que confessar. Colar na prova é pecado. Você escola ou não? Professora não deixa, né? Aí tem que estudar. Estuda para fazer a prova, não colar. Ser honesto. Ser honesto é ser correto. Amanhã eu te devolvo a Bíblia. Amanhã você vai devolver a Bíblia. Você fala para o seu pai, pai, eu posso comprar isso? O pai fala, pode, então compra. Se o pai fala que não pode roubar o dinheiro do pai para comprar. Está entendendo, gente? Eu estou quase terminando, você já está tudo dormindo. Quem está dormindo, levanta a mão. Só 1, 2, 3, 4 está dormindo. 4, 5. Tá. Quem está com remela? O olho remela, né? Dá uma coceira, é o sono. Terceira virtude cardeal. Nós já falamos das quais? Falamos da prudência, da justiça, agora vamos falar da fortaleza. Fortaleza é ter coragem para fazer o bem. Ter coragem para fazer o bem. Tem uma criança que está doente, estuda com você na escola, está doentinho, está na cadeirinha de rodas. Aí você fica pensando, eu vou lá, não vou. Aí você vai, é a fortaleza. Você foi lá, deu bom dia para Maria Carolina, ela está na cadeirinha de rodas, está com uma sonda. Aí você foi lá, deu bom dia para ela, foi eu vim cá te ver, depois reza uma Ave Maria com ela. Isso é fortaleza, porque tem gente que não tem coragem. Fortaleza, gente, é ter coragem para fazer o bem. Vamos repetir? Fortaleza é ter coragem para fazer o bem. Hoje muitos têm vergonha de ser católicos. A fortaleza ajuda a defender a fé. Aí você tem um colega que é ateu, que é de outra religião na escola, fica criticando a igreja e você fica com medo de dizer, olha, você segue a sua, siga a minha. Quando alguém vem discutir religião com a gente, fala, eu sigo a minha, você segue a sua. Porque senão não termina. Discutir religião, discutir política e dar banho em cachorro, catar pulga em cachorro é a mesma coisa. Adianta catar pulga no cachorro? Não adianta, você tira 10 pulgas hoje, amanhã tem 20. Não adianta, né? Então não ficar discutindo religião. São Sebastião teve fortaleza, porque ele falou, eu não nego Cristo. Então você vai morrer, pois eu morro, mas não nego. Isso é o mártir, é a fortaleza. Sua avó, que é de outra religião, chega para você, tem que largar de ser católico. Fala, não, eu sou católico. Eu não vou deixar minha fé. Eu não vou deixar minha religião. Minha igreja nasceu com Cristo há 2000 anos atrás. Eu não vou entrar para uma igreja que nasceu há pouco tempo. Agora o quarto. Vamos lembrar a primeira. Qual que é a primeira, gente? Primeira virtude cardeal. Fala, gente. Prudência. A segunda, justiça. A terceira, fortaleza. Agora a última é a temperança. Vocês sabem quando a mamãe fez arroz sem tempero? É quando não tem gosto. Arroz fermentado é horrível. Mas quando você coloca o alho, coloca o óleo, ele fica temperado. Então a pessoa temperada, ela tem sabor de vida. Então o tempero, a pessoa temperada é que sabe controlar os desejos. Vamos falar? Sabe controlar os desejos, quem tem temperança. Ah, eu quero comer chocolate todo dia. O médico já falou que você não pode. Então você vai ter a temperança de não comer todo dia.
Então, quem é temperado controla a raiva. Alguém aqui já teve raiva? Lá em casa, criança costuma dar birra, não tem? Rola no chão. Quem já viu criança rolar no chão? Batendo os pés, e gritando. Lá em casa, a gente dava a birra só uma vez. Aí minha mãe tirava o lundum. Pegava uma chinela, um chicote e dava umas guaspadas, levanta e para. E não fica chorando. Nunca mais. Aquela raiva. Então é preciso controlar a raiva. Outra coisa, controlar o celular. Quem já tem celular, levanta a mão. Olha, vários já tem celular. Fiquei sabendo que aqui, em São Gabriel, menino, difícil na escola, aí foi descobrir. De noite, quando a mãe ia olhar, ele ribuçava a cabeça com a coberta, mas o celular estava lá debaixo. Aí ficava até 3, 4 horas da manhã no celular, jogando e vendo coisa errada. Não passava na escola. Então, vocês que têm o celular de noite, não usa celular de noite. Coloca lá. Coloca lá. Usa o celular só para as coisas necessárias. Não ficar o dia todo zapeando, que a cabeça vai embora. Temperança é saber usar o celular. A preguiça. Preguiça é falta de temperança. O que é o preguiçoso? O preguiçoso é aquele que a mãe fala, filho, faz isso para mim. Tá bom, eu vou fazer e não faz. Fica com preguiça. Sai por ali, a mãe, meu filho, você não fez? Oh, mãe, esqueci, já vou fazer. Até na parte da tarde não fez. Eu, no lugar da mãe, sabe o que eu fazia? Dava uma boa taca nele. Uma chinelada e fazia ele fazer. Preguiçoso. Minha filha, lava suas roupas. Quem já lava a roupa aqui? Aí, ó que bonito. Lava sua roupa. Não lava. Minha filha, sua roupa está fedendo, está juntando até mosquito. Ah, daqui a pouco eu vou lavar, mas já estou indo, não vai. Isso é triste, preguiça. E os exageros? Pessoa exagerada. Uma coisa desse tamanho, ela coloca o tamanho de um poste. Fica lá enredando, mãe, meu irmão fez isso. Aí vai lá, não fez nada, é só uma coisinha, ela botou, exagerou. Se a gente rezar todo dia, o dia todinho você ficar rezando, é exagero? Vim para a igreja rezar o dia todo, não comer, não beber água, não ir no banheiro, ficar só rezando. Tá certo? Tá certo ou não tá, gente? Não, é exagero. Dorme, dorme, menina, com Auricedina. Lembra dessa propaganda? É muito antiga, de 55 anos atrás. Na Rádio Aparecida. Ninguém lembra dessa propaganda, né? Ela lembra. Que nós é mais ou menos do mesmo tempo. Você não lembra, não? Depois vocês procuram lá no YouTube, Dorme, Dorme, Menina. Tem a propaganda como que era naquele tempo. Antiga, não tinha nem televisão, era só no rádio. Era muito engraçado. Então, a gente não pode exagerar. Comer demais é exagero? Sim, quem empanturra, fica doente. Beber água demais é exagero? Se você for bebendo, você desmaia. Tudo que é exagerado faz mal. Estudar o dia todo, dia e noite, é exagero. Você tem que ter um momento de descanso. Mas você pode estudar, tem que estudar, mas tudo no equilíbrio. Exagero nas palavras, xingação, palavrão. É feio gente falar palavrão, né? Xingar, fica esquisito. Então é isso, terminamos aqui as 4 virtudes.
eu vou só lembrar, sem explicar agora, os chamados vícios capitais. Vícios capitais. Qual é que eu vou falar? Vícios capitais. São 7. O primeiro, o orgulho. O segundo, a avareza. O terceiro, a inveja. Quarto, a ira. Quinto, a luxúria. Sexto, a gula. E sétimo, a preguiça. São os vícios. E cada vício capital tem um bicho. Um bicho que representa o pecado. O orgulho. A pessoa orgulhosa acha que é melhor que todos os outros. No mundo das aves, qual é a ave que acha que é mais bonita que todo mundo? Nas aves. O pavão. O pavão fica bonito, né? Mas se você olhar ele por trás, ele é feio. E se olhar para o pé do pavão é feio. E se ele cantar, você sai correndo, tanto que é feio. Mas ele acha que é bonito. Ele é orgulhoso. Então o orgulho é o pavão. A avareza é o apego exagerado ao dinheiro e às coisas. Olha que tristeza. A pessoa que é avarenta, apegada demais às coisas. Que triste, né? Qual que é o bicho? Agora eu estou esquecido qual que era o bicho que lembra do apego. Esqueci o bicho, depois eu pesquiso. E a inveja é ficar triste porque o outro tem alguma coisa boa. Ah, meu coleguinha comprou um brinquedo, ganhou um brinquedo, eu fiquei com inveja. Irmã Cláudia, pesquise para mim qual que é o bicho que representa a avareza, que eu esqueci. A inveja é a serpente. Porque a serpente representa o diabo. O capeta ficou com inveja de Cristo. Veja que coisa triste. E a ira? A ira é a raiva descontrolada, é o tigre, a onça, o bicho bruto, que representa a ira, né? E a luxúria? A luxúria é sobre o sexo. Pornografia, masturbação, sexo fora do casamento. É luxúria. E qual que é o bicho? É o bode. Meu Deus, o bode. Eu nem vou falar aqui para vocês, se são crianças, não podem saber isso. O bode representa a luxúria. Pois quando vocês ficarem maiores eu conto por quê. Porque a luxúria é usar o corpo de maneira errada, sem pureza. E a gula? O que é a gula, gente? Comer demais. Quem gosta de comer demais? Tem gente que gosta de comer demais. Qual é o bicho que nunca enche? O sapo. O sapo fica debaixo do poste, pegando as mariposas, os bichos que no tempo que está chovendo, ele fica a noite toda comendo e não enche. É a gula. O sapo é o exagerado. Come sem controle. Minha mãe sempre corrigia a gente. Na casa dos outros você não fica comendo demais, não passando vergonha em mim. As mães têm esse cuidado de ensinar, né? Na casa do seu avô, da sua avó, você não come demais. Come pouco. Não vai comer o doce tudo. É a gula. E o último é a preguiça. Quem já viu na televisão, quem conhece um animal chamado preguiça? Aí alguém já conhece. É aquele bicho que anda no pau assim, dessa toada, bem devagarinho, é preguiçoso. Vem um marimbondo, ferrou ele anda do mesmo jeito, até que a águia vem e pega e mata. Então, terminando,
Meus queridos, você vai colocar a mãozinha no coração e vai orar comigo. Senhor Jesus, eu quero viver profundamente as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Eu quero viver, Jesus, as virtudes cardeais, a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Eu quero fugir, Jesus, a todos os pecados capitais, esses vícios terríveis, orgulho, inveja, ira, luxúria, gula e a preguiça. Ajuda-me, Jesus, a encontrar o teu caminho, hoje e sempre. Amém. Irmã Cláudia achou aqui. Qual que é o bicho, irmã? Não, o sapo é da gula. Ah, não, tá certo. A gula é o porco, gente. Mas tem lugares que também é a raposa e o corvo. A raposa, o corvo são os que representam o orgulho. Não, orgulho não, a avareza, né? Que é a ganância, acumular as coisas. Então, esses bichos representam essas coisas. Tá bom, gente? Ave Maria, convosco, bendito sois vós entre mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Alguém já ouviu falar no São Carlo Acutis? Ele é um menino, adolescente, que era santo, é santo. Só usava a internet para falar das coisas boas, pesquisar as coisas de Deus. Ele teve leucemia e morreu. Converteu a mãe, converteu a família. E ele tem uma frase assim: todos nascem como originais, mas muitos morrem como cópias. Então você tem que ser original, você. Para isso, as virtudes teologais, as virtudes cardeais e fugir aos vícios capitais. Nossa Senhora Imaculada Conceição de Aparecida, rogai por nós. São Gabriel Arcanjo, rogai por nós. 5 minutos para quem quiser perguntar alguma coisa. Os catequistas também podem perguntar. Não acredito que ninguém vai perguntar nada. Será que eu perdi o tempo aqui, irmão? Vocês cansaram desse tema? A catequista já tinha falado desse tema para vocês? Só das virtudes teologais, que alguém ali atrás já sabia, né? Tem muita coisa para aprender. Nenhuma pergunta, Frei André. Os meninos sabem tudo. Está sabendo tudo esses meninos. Muito sabidos. Não. E se eu perguntar, hein? Isso é um problema, né? O menino estava indo para a roça, levando comida para o pai que estava trabalhando, derrubando mato. E ele viu uma coisa que pulou assim, na frente, e ele arrupiou, ficou todo arrepiado. Aí na igreja, alguém disse para ele, quando nós temos o Espírito Santo, a gente às vezes arrepia de emoção, de alegria e de fé.
E o menino então perguntou à catequista: então eu vi o Espírito Santo. Quando eu fui levar comida para o pai na roça, um bicho pulou assim, eu arrepiei. Mas aí a catequista foi perguntando, falou: não, meu filho, você não viu o Espírito Santo, você viu uma raposa. Foi uma raposa, você arrepiou de medo, não foi pela fé. Vamos terminar, né? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.